Fala aí, galera do segundo ano do ensino médio. Como é que estão vocês? Espero que estejam bem, tanto vocês como seus familiares, desfrutando aí de boa saúde e da segurança do Senhor nas suas vidas. Bom, espero também que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas e os conteúdos durante estas semanas anteriores. Gente, hoje nós vamos começar então um novo ciclo, ciclo 2 do segundo bimestre aqui na escola. E eu gostaria de deixar algumas orientações para vocês. Bom, essa semana vocês vão assistir essa videoaula. Eu quero incentivar vocês a assistir essa videoaula. Bom, eu sei que infelizmente alguns não estão assistindo a videoaula, até pelas próprias visualizações lá no YouTube a gente percebe que não há ainda uma adesão muito grande a assistir às aulas. E também a gente percebe por causa da própria produção acadêmica, onde alguns estão perdendo nota, visto que as respostas nós damos na videoaula, e infelizmente alguns estão não assistindo às aulas, fazendo qualquer resposta, acabam realmente não tendo a nota total ali na sua PA. Bom, então eu peço que vocês assistam essa videoaula. Depois de assistir essa videoaula, façam a leitura lá das páginas 36 a 42 do capítulo 2, no caderno 7 ainda. E por último, fazer os exercícios da página 39 e 40 e também da página 44, ok? Na quinta-feira eu vou postar a correção desses exercícios e também na quinta-feira nós temos fórum. E também faço uma exortação aí a vocês a participarem do fórum, porque é importante, ajuda na sua a formação da sua nota. E eu peço a vocês, porque essa semana será um fórum bem interessante ali, a pergunta, e gostaria que vocês participassem do nosso fórum essa semana. Bom, gente? Bom, deixa eu falar um pouquinho rapidamente aí sobre a nossa aula de hoje, que é especificamente sobre socialismo e anarquismo. Nossa aula hoje tem esses objetivos: identificar e distinguir as teorias políticas de cunho social no século XIX, acabei de falar para vocês os principais, socialismo e anarquismo, e estabelecer comparações entre essas ideologias que são associadas ao operariado com aquelas que são relacionadas à classe burguesa. Alguns dos conceitos principais que a gente vai falar: luta de classes, direitos trabalhistas, socialismo científico, socialismo utópico também, anarquismo, entre outros conceitos como materialismo histórico, mais-valia, capitalismo, que estão presentes nas ideias de Marx. Bom, nós estudamos na aula passada sobre a formação da classe operária, um contexto em especial no século XVIII da Revolução Industrial. Forma-se uma classe operária. Essa classe operária estava passando por diversas situações desagradáveis, em termos de condições de trabalho não eram boas, o salário também não era bom, as jornadas de trabalho eram muito altas. Então, esse era o contexto em que se forma essa classe operária, que às vezes tinha que se submeter para poder realmente receber o seu salário, e pequeno salário ainda nesse sentido. Nesse mesmo contexto, os primeiros pensadores começam a lançar ideias para tentar fazer com que a sociedade seja uma sociedade mais justa e igualitária. E uma dessas ideias é o socialismo. Vamos estudar agora. Interessante notar, gente, que os primeiros socialistas, eles sempre pautaram as suas ideias em princípios assim, de harmonia e solidariedade entre as pessoas, entre os humanos. O socialismo, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ele acredita demais no ser humano, na bondade do ser humano. Até o próprio Rousseau, que é tido como um dos camaradas que deu alguns primeiros passos em relação a essa questão do socialismo, ele dizia que o homem é naturalmente bom, o problema é a sociedade que o corrompe. Então você percebe que tem uma crença na bondade humana, o que a gente sabe que infelizmente isso não acontece. A prática nós vemos que o homem não é bom, e até a própria Bíblia afirma a respeito disso, certo, gente? Então é interessante aqui que eles pensavam dessa forma, uma sociedade mais harmônica, solidária, e nenhum deles tinha a ideia de que o proletário, ou o operário em si, ele é que estaria na fonte do poder. Era ele que tomaria o poder, exerceria o poder político. Ainda se pensavam, como por exemplo Robert Owen, se pensavam ainda num país, numa sociedade regida pela classe burguesa. Bom, então isso é importante a gente ressaltar para vocês aqui. Então o socialismo, a proposta socialista ela é simples
e tem uma aparência assim atrativa, muito atrativa, especialmente aos menos favorecidos. As pessoas dizem isso, né? O termo usado muito aí, menos favorecido, ou seja, os mais pobres, né? Qual que é a proposta principal deles? A proposta principal deles é erradicar a pobreza e eliminar as diferenças sociais. Quem não quer isso? Todos nós queremos, né? Aí se apresentam dois modelos para se erradicar a pobreza e eliminar as diferenças sociais: o socialismo utópico e o socialismo científico, os quais nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho. Tá bom? O socialismo utópico, um dos principais nomes é o Charles Fourier. Ele foi um idealizador, por exemplo, das fazendas industriais denominadas de falancérios. E na imagem aqui retrata justamente o pensador aí francês, o Charles Fourier. Nesse quadro à frente aí, nesse próximo slide, você verá então agora a diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico. No socialismo utópico, é um conceito que foi atribuído pelo Marx e pelo Engels no livro Manifesto Comunista. Eles consideravam, né, que os projetos socialistas até então eram irrealizáveis, além de se basear em premissas de pequena transformação da sociedade. E o que seria esse socialismo utópico para Karl Marx e Friedrich Engels? Ele dizia que o socialismo utópico acreditavam que as diferenças sociais elas naturalmente acabariam e a pobreza também à medida que o homem pudesse crescer em solidariedade e humanidade com os outros. Por isso o nome utópico, porque dificilmente isso aconteceria e realmente não acontece. Né? Aí eles apresentam uma segunda ideia que é o socialismo científico. O socialismo científico proposto por eles seria uma mudança bem mais profunda, uma revolução, uma mudança, uma transformação, aonde a sociedade capitalista se transformaria num sistema chamado comunista. E para passar dentro desse sistema capitalista para o sistema comunista, é que viria o socialismo. Então, o intermediário entre a sociedade capitalista e o sistema comunista é justamente o socialismo. Então, a gente vai ver aqui, gente, agora rapidamente nesses slides, que como é baseada essa teoria de Marx. As teorias deles, né, sobre a sociedade, a economia, a política, são conhecidas como marxismo. Acho que vocês já sabem disso. E elas se baseiam especialmente na ideia de que todas as sociedades humanas elas se progridem através das lutas de classes. Um conflito entre, especialmente, a classe burguesa, a detentora dos meios de produção, aquela que controla os meios de produção, os patrões, os mais ricos, e o proletário, que a gente já explicou para vocês, que seriam aqueles que têm a força de trabalho, aqueles que têm que oferecem a sua mão de obra ou vendem a sua mão de obra, como eles dizem no Manifesto Comunista. Ele chama o capitalismo de a ditadura da burguesia e acredita que infelizmente o capitalismo é só executado para as classes mais ricas e para o seu benefício. E ele é só a previsão dele. Ele previu que o capitalismo vai produzir tantas tensões internas que vai se levar à autodestruição. E aí vai se substituir por um novo sistema que seria o socialismo. Então, como profeta, nós sabemos que Marx não se deu muito bem. Né? Isso não aconteceu. Pelo contrário, o socialismo está em decadência, enquanto o capitalismo é o conceito mais hoje exercido dentro da sociedade atual. Bom, aí você vê os conceitos. Sistema capitalista, que a gente vai dar uma olhadinha, os meios de produção, materialismo histórico, mais-valia e luta de classes, chamada de teoria do conflito. São conceitos deles, tá bom? Marxistas. Não estou dizendo que eu acredito em nenhum desses conceitos, mas a gente tem que apresentar para vocês, para dentro da nossa aula. As críticas a gente pode fazer durante a nossa própria aula aqui. Bom, o que é o sistema capitalista para ele? O capitalismo é um sistema econômico onde os meios de produção estão distribuídos de forma errada, né? Ou de desigualitária, ele diz isso. E esse sistema, os meios de produção e distribuição, para eles, está errado porque está de propriedade apenas exclusiva da classe dominante, que seria a classe burguesa. E, com isso, eles visam apenas os seus lucros e não dos outros. Essa imagem representa um pouco do que se pensa do capitalismo para o sistema marxista, né, em que o trabalhador está lá pescando e o patrão está lá roubando o que ele trabalha. Certo, gente? É uma crítica que se faz ao sistema capitalista. E o que seriam os meios de produção? Os meios de produção
Simples também. São os instrumentos, as ferramentas com que a gente trabalha para produzir. Por exemplo, dentro de uma fábrica de tecido, as máquinas de costura, né, entre outras máquinas, ferramentas que são utilizadas. Esses meios de produção é que vão transformar, né, por exemplo, os tecidos em mercadorias e assim por diante. Né? Então, na visão de Marx, os meios de produção estão no mão do burguês, estão nas mãos da pessoa errada. É o que eu coloco para vocês nesse slide aí, que no sistema capitalista os meios de produção são de posse dessa classe dominante, que seria a burguesia, e ele defende a tese de que precisa haver uma mudança, uma revolução. Os meios de produção precisam passar para as mãos do proletariado, né? Devem pertencer ao proletariado. Outro conceito é o materialismo histórico. O materialismo histórico é aquela abordagem interessante, nisso eu acho interessante a abordagem dele, que é uma abordagem ao estudo da sociedade, da economia e da história. Ele diz, nessa tese do materialismo histórico, que a evolução humana sempre aconteceu através da luta de classes, onde houve a exploração do homem pelo homem. Mas, logicamente, que é uma teoria. Gente, nós sabemos que as sociedades elas não se desenvolveram apenas através de luta de classes. Existem outros tipos de sociedades onde não existem classes sociais, onde não existem diferenças sociais. Então isso cai por terra a ideia de que todas as sociedades elas vão se evoluindo através da luta de classes. Tá bom? Então é a ideia dele do materialismo histórico. E veja só o que ele diz aqui. O exemplo dele apontado por ele, se eu vou usar o mesmo exemplo usado no livro dele. Durante o feudalismo, os servos eles foram oprimidos pelos senhores. E durante o capitalismo, os proletários estão sendo oprimidos pela classe burguesa. Tá? O conceito de mais-valia. Bem interessante esse conceito. É um conceito que diz assim que o mais-valia é aquele termo usado ali para designar o seguinte: a desigualdade do salário pago pelo patrão e o valor do trabalho do proletário, né, do operário. Um exemplo ali que eu dei para vocês retirado de um livro. O trabalho de um operário rendeu um lucro do dono da fábrica de R$16,25 por hora. Lógico que isso é fictício, né? Mesmo pagando ao operário somente R$3,75 por hora, o dono da fábrica se apropriou de R$12,50 do lucro gerado pelo trabalhador. A diferença entre o trabalho, né, o valor pago, pelo lucro, é o que ele chama de mais-valia. Logicamente que hoje essa diferença ela é muito menor do que na época em que Marx trouxe ali a ideia dele. Bom, ele dizia, por exemplo, que o trabalhador precisava trabalhar apenas 2 dias para receber o seu próprio salário. Os outros 3 dias de trabalho iam tudo para o bolso ou 3 a 4 dias de trabalho iam tudo para o bolso do patrão. Hoje em dia existem taxas, impostos que o patrão precisa pagar e tudo mais, onde a quantidade de lucro não é tão alta assim como a gente vê aí. Bom, continuando então. E o último conceito é a luta de classe, que foi a denominação dada para designar o confronto entre os opressores, a burguesia, e os oprimidos, o proletariado. Segundo Marx e Engels, a luta de classe seria justamente a força motriz para o desenvolvimento de uma sociedade, e em especial das grandes revoluções dentro da história. A grande crítica que nós estudamos, inclusive ano passado, vocês devem ter estudado lá, da ideia do marxismo, é justamente que eles pensam apenas no viés econômico. Existem outras áreas no desenvolvimento histórico, como o desenvolvimento político, como o desenvolvimento social, cultural, que não são incluídos dentro dessa ideia marxista. E há uma crítica muito grande à ideia marxista, justamente que pensa apenas no viés econômico. Né? Então, para eles, essa luta de classe começa quando foi criada a propriedade privada dos meios de produção. E a partir daí, a sociedade ela passa a lutar por modos melhores de vida. Então, gente, assim, basicamente seria o seguinte, no socialismo. A revolução socialista deles é mudar, trazer os meios de produção para a mão do operariado, do proletariado. E isso só vai acontecer, de acordo com Marx e Engels, através de uma revolução, onde inicialmente esses meios de produção passariam-se para a mão do Estado, que depois distribuiria os bens de forma igualitária até chegar ao ideal que é o comunismo.
Na prática, eu estou falando na minha visão prática disso dentro no mundo até hoje, as sociedades que tentaram o socialismo nunca chegou ao final do comunismo. Pelo contrário, as máquinas estatais é que cresceram muito e são muito fortes, enquanto a sociedade ainda está nas sociedades que ainda hoje existem, são sociedades pobres, né, socialistas, e não houve uma divisão igualitária dos bens de consumo. Bom, gente, isso é uma visão que eu vejo, infelizmente, da ideia socialista que nós encontramos aí. Então, a luta de classe, segundo Marx, só acabará com o fim do capitalismo e com o fim das classes sociais. Isso é lógico, mas para que o socialismo funcione realmente na prática, totalmente, até ano passado um aluno me perguntou isso, a verdade é interessante o que ele falou, é que falou que para o socialismo funcionar, todas as sociedades do mundo precisariam ser também socialistas. E de fato é verdade. Né? Bom, gente, de acordo com o pensamento marxista, a sociedade ideal não teria classe social, né? A existência das classes sociais é que faz surgir esse antagonismo, essa briga que leva à exploração de uma classe pela outra, do burguês pelo proletariado, dizendo ele. Né? Então, essa sociedade sem classe, resultante de um longo processo de transição, Marx chamou de comunismo, como eu havia explicado para vocês. Tá? E o último conceito, que é o anarquismo. É uma corrente despontada ali nos movimentos operários, ainda também do século XIX. O anarquismo ele foi uma proposta muito radical. Eles propunham a supressão de qualquer forma de autoridade que eles consideravam violenta. Nisso, o que acontece? O Estado, por exemplo, que é visto como fonte de todos os males sociais, instituição reguladora de todas as ações violentas, eles deveriam deixar de existir esse Estado. Esse foi o alvo primordial dos anarquistas, acabar com o Estado. Né? A destruição do Estado deveria ser o alvo ali de toda a sociedade. Com ela, também acabariam as leis e assim todos poderiam viver em igualdade. Houveram várias tentativas, tanto na Europa como também até aqui nas Américas, de sociedades anárquicas, todas resultaram em fracasso. Mais uma vez, digo a vocês que não dá certo justamente porque se pensa muito na bondade humana. Né? E aí o símbolo da anarquia, é só um exemplo para vocês, é a maior parte das línguas onde surgiu o sistema anárquico que foi na Europa, né? Começa com A e o O significa ordem, né? Significa ordem. E aí, conforme a famosa frase lá do Proudhon, diz o seguinte: o anarquismo é a ordem sem opressão. Né? Seria algo também utópico, podemos dizer assim. Muitos jovens gostaram dessa ideia, justamente pela ideia de que eu preciso de liberdade dos meus pais, não sei o que, aquela coisa assim, né? E se aproximaram do anarquismo, quando na verdade a gente percebe que não funciona. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço.